E aí, meu querido aluno, minha querida aluna, seguimos então aqui nas questões comentadas do ano de 2020 aqui, hashtag 10, vamos lá, mais uma questãozinha. Aqui, pessoal, essa questão, ela mexe um pouco, tá, com concordância verbal e com aquela análise a partir da oração sem sujeito ou os chamados verbos impessoais. Então, vamos trabalhar um pouquinho com isso aqui e relembrar algumas coisas. Marques, como assim os chamados verbos impessoais? Olha só. Lembra, gente, o que é o chamado verbo impessoal, tá? O verbo impessoal, vamos colocar aqui, ó, verbo impessoal. Os verbos impessoais, como o próprio nome já diz, são aqueles verbos que não concordam com pessoa alguma. Aí tu vai dizer, pô, Marcos, está de sacanagem, que coisa. Lógico, seria impessoal porque ele não concorda com pessoa alguma. Muito bem. Só não esquece de um detalhe. A pessoa aqui que nós estamos falando são as famosas pessoas do discurso. Os pronomes eu, tu, ele, nós, vós e eles. Então, vocês terão um verbo que não vão concordar com pessoa do discurso alguma. Por isso, pessoal, que esses verbos, que nós chamamos de verbos impessoais, eles não apresentarão essa estrutura sintática aqui, ó, o tal do sujeito. Por quê? Porque se o sujeito ele concorda, na verdade, o verbo concorda com o núcleo do sujeito, e eu não tenho sujeito, né, pessoal? Nada mais lógico que o meu verbo ficar normalmente no singular. Por que eu digo normalmente? Porque não é sempre, né? Nós sempre temos exceções na língua portuguesa. Mas então te liga numa coisa, olha só. Se eu estou diante de um verbo impessoal, é porque ele não tem sujeito. Então, como regra geral, ele ficará no singular. Como regra geral, ele ficará no singular. Percebeu que eu dei uma ênfase aqui como regra geral, né? Por quê? Porque nós temos alguns casos de verbos impessoais, gente. É o caso do verbo ser, por exemplo, relacionado à data, o verbo ser relacionado à hora, ou ainda o verbo ser relacionado à distância. Lembra? O verbo ser relacionado à data, hora e distância, ele é impessoal, ele não tem sujeito, só que a concordância do verbo se dará com a data, com a hora ou com a distância. Então, eu vou ter que analisar se essas estruturas estão no singular ou no plural, tá? Mas tirando o verbo ser, pessoal, que é uma exceção aqui nesse caso da concordância, quando nós temos os chamados verbos impessoais, lembrem disso, tá? Eles ficarão, como regra geral, no singular. Mas então, Marques, eu preciso lembrar quais são os verbos impessoais. Sim, um deles, acabamos de lembrar, é o verbo ser relacionado à data, hora ou distância, mas nós ainda temos também ó, o verbo fazer, quando estiver relacionado a tempo. E aí, pessoal, quando a gente fala em tempo, subentende-se espaço cronológico, clima, temperatura, tudo isso é tempo, tá? Então, o verbo fazer relacionado a tempo, ele é impessoal, ou seja, ele ficará obrigatoriamente no singular e ele não terá sujeito. Outro verbo que também é impessoal, tá, gente? São os verbos ó, que indicarem fenômenos da natureza. Só que lembrando mais uma vez, são verbos que indicarem fenômeno da natureza, porém no sentido denotativo. No sentido denotativo, lá no sentido do dicionário. Não no sentido figurado, porque se estiver no sentido figurado, passa a ter sujeito para os verbos que indicarem fenômenos naturais, tá? Então toma cuidado. Agora, verbos que indicarem fenômenos da natureza no sentido denotativo ficarão obrigatoriamente no singular e não apresentarão sujeito. E outro verbo clássico dos clássicos, né, pessoal, aqui que aparece como impessoal, é o verbo haver no sentido de existir. E aí toma muito cuidado. A gente não está falando que o verbo existir é um verbo impessoal e que para o verbo existir não haverá sujeito. Não, não é isso. É o verbo haver com o sentido de existir, gente. Toma cuidado, grifa bem isso aqui, ó. Não é o verbo haver em qualquer situação, é o verbo haver no sentido de existir. E o existir? O existir é um verbo pessoal, ou seja, para o existir tem sujeito, gente. Pega esse exemplo aqui, olha só. Existem múltiplas explicações para os benefícios da gratidão. Então, se eu perguntasse o que é que existe, a resposta seria múltiplas explicações. Isso aqui ó, é o sujeito do verbo existir. Mas, Marques, para o existir tem sujeito? Sim, para o existir tem sujeito. Não tem para o verbo haver com o sentido de existir. Porque o verbo haver com o sentido de existir, ele é impessoal, ficando obrigatoriamente no singular.
apresentando uma oração sem sujeito. Então, toma muito cuidado, porque na hora da prova, o que eles fazem? Eles te trazem o existir. E o existir, pessoal, ele é pessoal. Ele vai concordar, ele vai ter sujeito. Então, tu tens que localizar o sujeito e ver se o teu núcleo está no singular ou no plural. Tranquilo? Então, olha só, vamos dar uma olhadinha, porque ele pede assim, ó, assinale a alternativa em que a substituição do verbo em destaque, e eu já destaquei aqui para você, porque é justamente o existem, tá? Respeite as normas de concordância. Então, ele quer a substituição do existir ali, mas que respeite as normas de concordância. Aí, na letra A, ele diz assim, ó, faz múltiplas explicações para os benefícios da gratidão. Como assim? Faz o quê? Aqui não é o verbo fazer relacionado a tempo, né, gente? Tá? E outro detalhe, eu precisaria de mais um contexto, aqui fica totalmente sem nexo, sem sentido. Cai fora a letra A de Argentina. A letra B diz assim, ó, há múltiplas explicações. Olha só, ô Marques, verbo haver. Sim, verbo haver em qual sentido? No sentido de existir. Verbo haver no sentido de existir é impessoal, ficando obrigatoriamente no singular, gente. Por isso que há múltiplas explicações para os benefícios da gratidão. Tranquilo? Vamos dar uma olhadinha na letra C? Há múltiplas? Não, ali ele está querendo colocar o verbo haver no sentido de existir, mas então somente com um azinho? Não, precisa do H e do A, né? Cai fora também a letra C de Canadá. Olha a letra D, ele colocando o verbo haver no plural. Não, o verbo haver no sentido de existir ficará obrigatoriamente no singular. Então é há múltiplas explicações e não ão. E olha a letra E, ele trazendo o verbo existir para o singular. Não, peraí, verbo existir tem sujeito, aqui no caso seria múltiplas explicações, né? Marcos, como é que eu chego no sujeito mesmo? A gente pega o verbo e faz uma daquelas perguntinhas para o verbo. Quem é que é mais verbo? Quem é que é mais verbo? Quando eu pergunto o que é que existe, a resposta seria o quê? Múltiplas explicações. Lembra que é assim que nós identificamos o sujeito da nossa oração. Então aqui, né, pessoal, não pode, evidentemente, existem e não existe. Toma cuidado. O verbo que é impessoal aqui é o verbo haver, no sentido de existir, e não o verbo existir. Tá bom, gente? Espero que tenham gostado demais dessa questão. Dá uma curtida aqui, dá um joinha para ajudar o Prof. Marques aqui a crescer o seu canal. E não esquece, compartilha com os teus amigos. E se ainda não te inscreveu, por favor, te inscreve e nos vemos na próxima questão. Grande abraço, fica com Deus.